Capítulo 3. Contemplação e meditação. Nur? Difícil descrever a beleza de Nur com palavras. Até seu nome encerra em si uma poesia, um encanto, uma magia. Nur significa luz. Era uma Vênus de Milo, porém loura e branca. A tez alva era matizada de rosado. Seus olhos, aqueles olhos esmeraldinos tão formosos, brilhavam e saltavam para logo se aquietarem, se entristecerem e se encherem de ânsias remotas, passadas e futuras. A fronte nobre, juvenil e ampla, o nariz simétrico e perfeito, a boca mimosa, perturbadora e fascinadora, queixo feito especialmente para as carícias do polegar e do índice, colo e garganta cinzelados, corpo ágil e flexível, duas pernas cheias de magnetismo e rematando-as, dois pés feitos por artista amante. Elegância sem premeditação e graça inata. Bendita seja a natureza que pôde criar modelos tão perfeitos de formosura e mestria. A sensibilidade de Nur era excessiva, que unida à sua ignorância e à sua superstição, formavam uma personalidade invejável para um homem que se dedicava a provocar estados psíquicos. Era sumamente fanática, estendia sua religião tal como lhe havia ensinado seu amigo, o sacerdote. Terminada a experiência, cujo começo foi tão natural e o final tão surpreendente, Doni permaneceu ensimesmado e extasiado por aquela indescritível beleza que tinha muito pouco de humano. O que experimentava Doni em seu interior? O que sentia em sua alma? Ondas de fogo que subiam desde o baixo ventre para envolver o coração e estancar-se nele e o converter em chamas. Agora Nur dorme o sono natural. Sua face está novamente rosada e a respiração se tornou normal. Doni, já deves deitar-te tranquilamente, muitos problemas te esperam para serem resolvidos. São 2 horas da manhã e tu gostas de dormir cedo. Estás bem, mas poderás dormir? Intenta-o. Subiu cuidadosamente à cama superior e se deitou de costas. Apagou a luz. Começou a meditar e a perguntar a si mesmo, às vezes respondia e outras não. E que mistério descobri esta noite? Minha cabeça grande e transparente como uma bola de cristal brilha com diversas cores. Tudo é natural e conhecido, mas nelas se vêem figuras humanas e rostos. Uns desaparecem e voltam, outros estão fixos. E estas figuras que estão fixas e tão perfeitamente perfiladas até o extremo de serem identificadas com tanta exatidão? Como posso e como devo explicar esse fenômeno? Isto é novo. Durante muito tempo meditou e concluiu. Nur é uma clarividente fenomenal. Ela não vê as coisas materiais, mas sim o mundo da imaginação e do desejo. Sem dúvida que o pensamento se materializa.
Um homem que pensa muito em um ser querido grava sua figura nessa bola de cristal luminosa e colorida que ocupa o lugar de cabeça física. Porém, o colorido que acompanha a figura é efeito da mesma figura ou do próprio pensador? Veremos. Quando pensei na jovem de cabelos compridos, Nur viu uma cor de rosa que emanava do rosto desenhado em minha cabeça. Sim, eu pensei nela com aquela ternura indefinível que envolve todo o meu coração, mas ao pensar na outra, que irradiou cores vermelhas, tive um pensamento diferente. Logo o pensamento se materializa em forma de luz e se manifesta em cores. Portanto, o corpo do pensamento é uma luz e sua atuação é a cor. Como é grandioso e estupendo, e o ancião de barbas brancas? Eu o havia visualizado em vários estados e ela o viu em todas as suas mudanças e cores. Então, pensar é criar, e o ser humano se imagina como pensa como sente, sente como deseja, e seus desejos dão cores aos seus pensamentos. Então, o homem de pensamentos firmes pode esquadrinhar o mistério da alma e os poderes latentes ocultos em si mesmo. Todos sentem amor, porém cada indivíduo percebe o objeto do amor segundo a imagem formada por seus desejos na própria mente. Tudo aparece de acordo com o cristal pelo qual se olha. O cérebro não é o pensamento, mas é o instrumento que facilita o ato de pensar. Também não é ideia, mas é o molde que lhe dá forma. Tampouco o cérebro é o pensador, mas é o seu mecanismo através do qual se cria. Todo pensamento que chega a ser uma ideia fixa se converte em ação no mundo mental e se esforça por cristalizar-se no mundo físico. O pensamento no mundo mental grava primeiro a imagem na bola de luz conforme as explicações de Nur. O pensamento mais forte persiste, afastando os mais débeis, como sucede em todos os mundos. Depois, com a persistência e o tempo, modula até as feições do homem e lhe ensina a maneira de ser, porque o homem não obra segundo sua forma, senão segundo seus pensamentos. Deste modo, quando a mente refletir as imagens dos seres, chegará a conhecer os efeitos que produzem na consciência. Da mesma maneira, podemos dizer dos pensamentos, dos desejos e das ações, que são manifestações na matéria mental, embora defiram totalmente pelo caráter diferente das cores. Todo o pensamento afeta a mente por uma combinação de ondas. Todos os efeitos de nossos pensamentos, desejos e obras passadas formam em cada um de nós a mente modulada pelo nosso próprio uso, de modo que não podemos mudá-la bruscamente por um esforço de vontade, nem prescindir dela, nem afastar instantaneamente suas imperfeições. Desta regra deduz-se que, para sermos bons, temos que pensar bem e temos que ter bons desejos e bons sentimentos. Tem razão o livro dos preceitos de ouro ao dizer: a mente é o criador da ilusão, e essas luzes que saem do corpo e voltam a ele novamente? Isto confirma a seguinte regra: quando o pensamento afeta a substância mental que a rodeia, cria vibrações na consciência, ainda que seja com pensamentos fugazes. Atrai átomos mentais a esta região e ao mesmo tempo expele outros, de maneira que a força do pensamento é dual, centrípeta e centrífuga. Os pensamentos baixos e vis
atraem ao homem materiais grosseiros, adequados à sua expressão, mas ao mesmo tempo repelem aos finos e diáfanos para ocupar seu posto. Da mesma maneira sucede com os pensamentos harmônicos e bons que, ao ocupar a atmosfera mental, desalojam aos grosseiros. O homem aspira os átomos afins aos seus pensamentos. Admitindo estes fatos exatos, se compreende a infinita responsabilidade que constitui a educação das crianças e dos maiores e, bem assim, a autoeducação para os seres conscientes de seus deveres, até inculcar e infundir na atmosfera mental pensamentos e atos que, a partir de um momento determinado da vida, exercem neles uma atração benéfica. Que grande sábio é aquele que ensinou: não se deve pecar pelo pensamento, nem pensar mal de ninguém. Ele sabia que pensar mal é ferir-se a si mesmo. Enquanto Doni analisava e meditava estes problemas e se esforçava em esclarecê-los, notou que não tinha o mesmo estado de antes. Não dormia porque estava consciente, não estava acordado, pois não podia mover o corpo, e ao mesmo tempo viu que Nur estava com ele no leito. Como se despertou e atreveu a subir até ele? Como não sentiu ele seu movimento ao escalar até a sua cama? No começo, invadiu-lhe uma onda de indignação e quis reprová-la fortemente, mas riu-se e novamente riu-se, e em seguida perguntou: o que queres? Não vês como estou? Como estás? Estou muito feliz, nada mais do que morta em vida. Morta eu? Como posso estar morta estando viva? Estás brincando comigo? Olha teu corpo. Ela se assustou. Sou dupla? Meu Deus, estou sonhando? Sim, estás sonhando acordada, como se diz geralmente, em estado de vigília, mas estás morta conscientemente. Isto é uma maravilha. Que ventura, já não sinto nenhuma aflição, nenhum mal-estar. Estou ágil, desembaraçada, livre e feliz. Crês isto? Como não crê-lo, se esta é a realidade? A realidade? A realidade? Que sabes da realidade? Seja o que for, quero continuar assim neste estado. Doni recordou um fato distante em que outra mulher no mesmo estado disse as mesmas frases. Calou-se, pensando melancolicamente, e como não respondeu, Nur prosseguiu. O que tens? Por que não falas? O que posso dizer? Tu desejavas morrer e já estás morta. Se queres seguir assim, podes fazê-lo, mas deixa-me em paz. Como posso acreditar que estou morta, pois onde estão o purgatório e o inferno, dos quais se fala tanto? Não te preocupes, há de senti-los, e então chorarás inconsolavelmente pela perda do teu corpo. Nur, ao ouvir essas ameaças, sentiu o efeito do medo precursor da desgraça e perguntou temerosa: é certo que há fogo abrasador, demônios que torturam, víboras e outros sofrimentos? Doni pensou um momento sem saber o que deveria responder. Como poderia explicar com palavras simples a verdade a uma mente inculta e fanática?
Não seria perda de tempo tratar de inculcar na mentalidade de uma criança um mistério que não é compreendido por 99% da humanidade civilizada e culta? Que deve fazer nesse caso? Depois de uma grande pausa, escuta-me, Nur. Se digo que existem o inferno e o demônio, tal como o concebes, estou mentindo. Se digo que não, também minto. Atente bem. O inferno e o demônio existem porque nós o criamos. O inferno é o estado da alma que não cumpriu as leis naturais e divinas. O demônio é o conjunto formado pelos maus desejos, pensamentos, palavras e obras. Já vejo que não estás entendendo nada, mas de que maneira te posso fazer entender-me? Pensou um pouco, enquanto a jovem continuava atenta, escutando, sem atrever-se a dizer coisa alguma. Depois, Doni continuou. Já vais sentir o inferno. Não, tenho medo, gritou ela. Mas não sentes que o medo é uma fase do inferno? A moça não respondeu, talvez porque não tivesse compreendido a pergunta. Doni continuou. Já o verás. Olha, nestes momentos tens uma... Desculpa. Já o verás. Olha, nestes momentos tens muita sede, uma sede que te abrasa, que te consome. Nur sentiu-se muito perturbada e incomodada e disse: efetivamente tenho muita sede. Ai, quero água. Água, por Deus, água. É simples. Vais tomar água. Ali tem uma garrafa e um copo. Nur se lançou para o lugar indicado para satisfazer sua necessidade e então começou a se desenrolar uma cena tão horrível que causava riso e terror ao mesmo tempo. A jovem quis agarrar o recipiente, estendeu a mão e... Que horror! Que surpresa! Que espanto! Que desespero! Sua mão fluídica atravessou a garrafa sem poder agarrá-la. No princípio, se deteve surpreendida. Em seguida, repetiu a tentativa, mas foi inútil. Novamente ensaiou com as duas mãos, mas tudo em vão. Nur então teve pavor e perguntou a si mesma: o que se passa? O que me sucede? Olha, Doni, não posso agarrar o copo. Ai, tenho sede. Doni, água, por Deus. Água, senão morro de sede. Doni a contemplava impassível e ela procurava por todos os meios humanos beber a água encerrada na garrafa. Dava voltas ao redor do corpo, estendia as mãos com desespero, aproximava a boca, tirava a língua para fora a fim de obter, embora que fosse uma gota, mas assemelhava-se naquele momento a um novo tântalo, como é descrito pela mitologia. Água, morro de sede, água, minha boca está seca, minha língua arde, meu corpo se calcina, água, Doni, me dê água. O jovem teve compaixão, mas continuou nesse estado de indiferença ou procurou aparentá-lo. Do corpo fluídico de Nur, milhares de ganchos etéreos coloridos que procuravam colher o copo e a garrafa, mas não havia esperança de alcançar o seu intento. Sofria a mesma decepção de quem procura agarrar a lua ou alguma estrela. Dir-se-ia que suas mãos eram de fumaça ou de luz que não tocavam em nenhum corpo sólido. Então mudou-se a atitude da mulher. Tornou-se repugnante e a cólera se apoderou dela.
Como uma leoa que dá pancadas na vítima, começou a golpear a garrafa e o copo com as mãos para derrubá-los e despedaçá-los. Inclinava-se sobre eles e de seu corpo saía uma atmosfera negra avermelhada e formas tão horrendas que assustariam até ao mais valente. O ambiente se tornava cada vez mais denso, mais fatídico, e as formas que emanavam dela relampeavam com maior intensidade, e quanto mais impotente se sentia, mais cólera despendia. Chegou ao extremo que todo o corpo da mulher se converteu em uma pira ardente. Quanto tempo durou aquele suplício de Tântalo? Porém, quem pode medir o tempo da desesperação? Acaso os minutos neste estado não se equivalem a anos? Quando Nur, desesperada, exausta por tantos esforços inúteis, se deu conta de sua incapacidade, ajoelhou-se ante Doni e suplicou com uma atitude que traduzia toda a desesperação de uma alma condenada. Doni, meu irmão, salva-me, salva-me. Por que te queixas, Nur? Isto é o que sofrem os que se suicidam. Como? Assim sofrem os suicidas? Isto não é nem a milésima parte dos sofrimentos. Ai, como sou desgraçada! E que te parece o inferno? Suplico-te, rogo-te, salva-me, isto é horrível. Tenhas compaixão de mim, estou arrependida, não voltarei nunca mais a pensar nesta loucura. Prometo-te, juro, tenhas piedade. Quantos dias estou neste inferno? Dias? Estás louca? Não são nem 2 minutos. Por que zombas de uma mulher desgraçada, Doni? Perdeste o sentimento de compaixão? Como podes dizer que 1 século é 1 minuto? Meu Deus, como sou infeliz! Meu Deus, arrependo-me. Devolve-me à vida, ao paraíso, e serei boa e obediente. Nur chorava e de seu ser se desprendiam raios violáceos e azuis. O quadro era sugestivo, os ganchos repugnantes haviam desaparecido, assim como a densa atmosfera para tomar lugar uma auréola diáfana e transparente, matizada com cores puras e delicadas. Seu corpo despendia um cone luminoso que se elevava em forma de luz, igual à de um refletor que desaparecia na imensidão do espaço. Doni, ao contemplar a transformação, disse-lhe em tom afetuoso: Mulher, padeceste muito e depuraste tua falta. Agora se te pode dizer: perdoado está o teu pecado. Volta a teu corpo e não peques mais. Quando terminou de pronunciar estas palavras, Nur se lançou com avidez ao seu corpo e a visão desapareceu. Doni sentiu um enfraquecimento de sua memória e imaginação. Perdeu a concentração das ideias e caiu inconsciente nos suaves braços de Morfeu.